Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Todos me ouvem? Me deem um ok aqui no chat, se todo mundo me ouve e me vê. Ok. Massa, tudo massa. Uau, que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Eu sou Maurício Lima e essa é a nossa terceira live das Arqueologias do Futuro, projeto do Museu dos Meninos, com patrocínio da Fundação Cultural Holandesa Prins Claus Fund e em parceria com o The Black Archives Amsterdã. Bom, eu quero começar dando alguns informes. As arqueologias do futuro acontecem da seguinte maneira. Aos sábados, eu estou apresentando a performance às 4 da tarde e todas as quartas-feiras de agosto e de setembro acontecem essas lives que têm a proposta de escurecer o futuro. Esses encontros têm sempre interpretação simultânea com os nossos intérpretes Marcelo Andreotti, português e inglês, e Jonatas Narciso, português Libras, língua brasileira de sinais. O Jonatas fica com a gente todo o tempo, o Marcelo vai sumir em algum momento, mas vai continuar sendo essa nossa voz internacional. É impossível começar esse encontro de hoje sem manifestar e dividir a dor e o ódio que eu estou sentindo e que tinha que ser a dor e o ódio de todos. Nessa semana, o jovem Caio, de 20 anos, foi assassinado pela polícia do estado do Rio de Janeiro enquanto jogava bola no Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro. Cada jovem assassinado é uma bala alojada na nossa alma. É uma amputação violenta do presente e do futuro. Mas nós não vamos esquecer. E nós não vamos parar. Novamente, uma boa tarde, se for possível. Caminhos abertos, Laroyer e Axé. Nós todos estamos vivendo uma pandemia perigosa e contagiosa. E as epidemias têm o poder de revelar quem são aqueles que devem morrer. E o coronavírus virou mais uma arma usada pelo Estado para perpetuar o projeto de genocídio contra a população preta e pobre, tentando nos roubar o futuro. Nesse momento, muitas vezes não se sabe o que fazer. E por não saber o que eu posso fazer hoje, eu criei esse encontro aqui, para que juntos a gente possa escurecer as ideias e criar imaginários de futuros impossíveis para esse mundo que começa agora. E aí, para isso, hoje, eu tenho a honra de convidar a filósofa Djamila Ribeiro. Djamila, bem-vinda ao Museu dos Meninos. É uma honra estar aqui contigo hoje. Olá, boa tarde a todas e todos, todas as pessoas que nos acompanham. O prazer é todo meu, Maurício. Parabéns pelo seu trabalho. Sua fala me toca muito, porque a gente sabe, né, dessa realidade que a gente enfrenta nesse país, quanto que a pandemia só aprofundou ainda mais essas desigualdades. Então, estamos juntos e juntas, com certeza, nessa indignação, mas também na construção de novos futuros. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, a Djamila é muito conhecida de todos nós
porque ela tem sido uma voz imprescindível em muitas das nossas lutas. Djamila é filósofa, escritora, ativista feminista e antirracista. Escreveu e ainda escreve para alguns jornais importantes no Brasil, como a Folha de São Paulo e a Carta Capital. É ela que tem nos ensinado o que é lugar de fala, a pluralidade dos feminismos, e tem pensado e lutado por uma sociedade antirracista de muitas maneiras, inclusive ocupando espaços na mídia, porque sim, nós devemos e precisamos estar em todos os lugares. E no ano passado, ela foi premiada pela nossa parceira Principals Funds por toda a sua atuação, que já tem ganhado espaço internacional. Ela, de fato, nos representa. Eu falei tudo de Djamila, você quer completar alguma Não, coisa? tá ótimo. Não, talvez só a coleção Feminismos Plurais, que a gente já publicou vários autores negros e negras sobre temas que são fundamentais para esse debate. Bom, Djamila, hoje eu te convido a fazer comigo essa visita guiada pelas nossas arqueologias do futuro. Mas eu já aviso que essa exposição está em processo de montagem e eu nem sei se de fato algum dia ela vai ficar pronta. E aí quem já esteve aqui com a gente nas outras duas visitas ouviu um pouco dessa história, mas eu vou contar ela de novo aqui para você. Eu quero começar dizendo que eu não sou um museólogo, eu sou um artista, mas aqui e agora eu serei o seu guia. Esse museu nasceu do encontro do meu corpo com o teatro. Então, para falar dele, eu preciso falar um pouquinho de mim, pois ele foi gestado durante todos esses anos na camada mais funda do meu corpo. Meu nome é Maurício, eu tenho 29 anos e nasci e cresci na Alvorada, uma das 15 favelas do Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Eu sou de uma família preta, migrante nordestina, que chegou no morro lá pelos anos 60. E até hoje a minha família mora no mesmo lugar, na mesma casa. De lá, dessa casa onde eu cresci, eu vi muita coisa acontecer. No silêncio entre um tiroteio e outro, eu vi pessoas morrerem pela violência policial no morro. E de alguma maneira, eu achava que isso era normal. Eu tinha certeza que tudo era uma questão de sorte. A sorte de não ter nascido em outro lugar, a sorte de não levar um tiro. Era a sorte que nos fazia permanecer vivos. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer teatro e, além de me ensinar a falar e a ouvir, o teatro me mostrou que a morte na favela não é uma coisa normal, que ela não é uma condição, ela é uma operação. E aí, pela primeira vez, eu senti medo de morrer, porque naquele momento eu descobri que eu tenho valor, que eu importo e que nós precisamos viver. E aí, esse mesmo teatro que me ensinou tudo isso, também me exilou. Aos 18 anos, eu desci um morro para abrir caminho nos dentes e impor o meu corpo como algo necessário. Eu precisava do teatro, mas o teatro também precisava e ainda precisa de mim. Aí eu estava ensaiando uma peça, há uns anos atrás, e eu encontrei o mapa da violência no Brasil. Aí ali eu vi em números tudo aquilo que eu já sabia pelo corpo. 77% dos jovens assassinados são negros. Entende-se por negros os autodeclarados pretos e pardos. E 83,30% são do gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos, moradores das favelas e das periferias. A cada 2 horas, 7 jovens negros são assassinados no Brasil.
São 84 mortos por dia, 2.540 mortos por mês, 30.660 jovens assassinados por ano. É muita gente. É uma multidão. E no meio dessa multidão, eu. Mas eu permaneço vivo. Nós permanecemos vivos. E aí, diante desses números, eu olhei para o morro de novo. E aí eu olhei para frente, olhei para o futuro. Então eu comecei a montar esse museu, peça por peça, artefato por artefato. E eu já achei 30 peças, 30 meninos. E eles e eu formamos uma coleção de meninos vivos. Esse é um museu vivo. É o Museu dos Meninos. E tem uma coisa muito curiosa que liga essas peças e que eu não sei exatamente qual é o nome, mas que por enquanto eu vou chamar de necessidade de estar vivo. E aí hoje eu gostaria de apresentar 4 meninos desses para você, Djamila. Então a gente vai abrir as portas virtuais do nosso museu. Ele é um site que está aberto ao público, com todos os vídeos. museudosmeninos.com.br. E para quem está ouvindo a gente em inglês, todos os vídeos têm legendas em português e inglês. Hoje a gente vai assistir os vídeos com legenda em inglês. Eu vou ensinar aqui a vocês como é que a gente aciona. A gente vai assistir o primeiro depoimento, que é do Vitor Hugo. Aí aqui embaixo, olha, tem essa engrenagemzinha aqui. Vocês clicam aqui, legendas, português e inglês. Vamos acionar inglês. Então vamos ao nosso primeiro depoimento, Vitor Hugo Carolino. Meu nome é Vitor, tenho 19 anos, eu moro no Capão, perto da Alvorada. O que eu faço? Por enquanto, só estudo. Eu fico triste, apesar de morar na favela e ser tratado desse jeito. Acho que isso daí não vem ao caso, mas teve uma vez que eu estava ali na uma faculdade de educação física, ali para aquele lado de lá da cidade. Aí na ilha, lembrei, na ilha. Aí eu passei para fazer uma pergunta para um moço branco, com o dente todo esbranqueado e tal. Aí eu fui, fazer uma pergunta normal, natural. Moço, aonde tem outros tipos de campo a não ser na escola de faculdade? Ele virou para mim e falou assim: eu não tenho dinheiro. Eu na mesma hora olhei para ele e falei assim: pô, cara, eu não quero seu dinheiro, só tô te perguntando uma informação. Esse é o Brasil que a gente vive. Pô, cara, a favela, ela não só como fala da nossa história, que foi o começo, como transmite a história para muitos que vêm. A favela passou o que tinha que passar e hoje a favela tem que ter mais tranquilidade. Futuro sei lá, mano, não sei, acho que eu tô vivendo o presente agora, tudo novo na minha vida. Um cara que renasceu de novo, não só foi como uma vez, como mais 5, 6, vamos botar aí. Então, o futuro eu penso depois. Agora a gente vai assistir o segundo depoimento, que é do Gabriel. Gabriel de Araújo. Meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos e eu moro na Relicário.
aqui no Complexo do Alemão. A cultura da comunidade é linda, uma cultura muito bonita, que é a cultura do funk, a cultura do rap hoje em dia, que aqui dentro da comunidade está grande, cada vez mais crescendo. E eu acho muito legal todas as coisas dentro de uma comunidade. Tudo é divertido dentro de uma comunidade, porque sempre está tendo shows beneficentes, várias coisas beneficentes que é legal, ação social. Então eu acho muito legal. É bom morar dentro de comunidade. A questão é a violência que você vive dentro da comunidade. Aqui dentro da comunidade, pessoas igual a mim, que são homossexuais, sofrem muito preconceito pela questão de uma roupa que veste. Eu ando com amigos meus que se montam, que são drag queens. E quando a gente sai daqui da comunidade, eles montados, nossa, parece um carnaval, um alvorecer na rua, todo mundo quer falar, todo mundo tá falando, todo mundo comenta, as pessoas querem ficar zoando. Trata isso como se fosse uma coisa incomum, entendeu? Mas, ó, um bando todo dos meus amigos foram montados pro baile, lá da Relicário. Olha, foi muito engraçado, porque o pessoal olhou aquilo ali, nossa, parecia que o pessoal tava vendo uma coisa de outro mundo, um motor de alienígena chegando no baile. Aí foi super engraçado, mas, tipo, a gente não foi tratado tão mal, né? Porque a gente se misturou lá com o pessoal que a gente já conhecia, que também é da comunidade, como eles dizem, cria. Então a gente não foi tratado tão mal. Não existe uma paquera no baile, porque é um baile hétero, vamos dizer assim, né? Não existe uma paquera, porque se existir uma paquera, vai ser uma paquera, vamos dizer, muito cubada. De uma pessoa assim, que tá te olhando assim, muito distante, muito cubado. Mas hoje em dia, nos bailes, o que mais você encontra é homossexuais. Acho que o futuro pra mim é a realização dos meus sonhos. Acho que, tipo, olhar pra frente, poder olhar pra trás e falar assim, nossa, finalmente eu consegui realizar tudo que eu queria pra mim. E o próximo depoimento é do André DB. Meu nome é Carlos André Oliveira de Assis, mas meu nome artístico é André Oliveira DB. Eu tenho 20 anos, moro em Olaria. Minha profissão hoje em dia é dançarino, trabalho com dança atualmente. E eu acho que é isso, né? Eu cheguei na dança assistindo uns filmes, Se Ela Dança Eu Danço, Dança de Rua, que era do hip hop. Mas eu já sabia um pouco do movimento do passinho. E meu irmão era rebolão. Quem não sabe é tipo uma categoria os havaianos, que é mais cintura, tremedeira de ombro. E eu não tinha muita liberdade, era só colégio, casa e curso. Aí dentro de casa eu e meu irmão ficávamos batendo algumas batalhas de dança. Aí ele sempre dizia que dançava mais que eu, isso e aquilo. Eu falava, caraca, isso não tá muito na cara. Aí isso me tornou um ódio, que deu vontade de treinar mais e mais para poder mostrar para ele que eu sabia mais que ele. E através disso eu comecei a trabalhar, me dedicar mais à dança. Larguei meu trabalho, que eu trabalhava com montagem e manutenção de computadores, criando sites, planilhas. Aí a dança tomou conta. A dança mudou completamente a minha vida. Se não fosse a dança e meu esforço de vontade, acho que eu não teria conquistado esses lugares onde eu cheguei. Não teria saído do mero local onde eu vivia. Agora o meu trabalho me leva para outros lugares também. A dança para mim é tudo, né? Vida, diversão, meu meio de trabalho. Executo minha história através da dança. Acho que é isso que eu tento trazer, né? Minha alegria, minha tristeza, meu ódio, tá tudo na dança. O futuro para mim vem através dos pensamentos, conquistas que eu queria ter no passado, não só as boas como as ruins que acontecem, mas tirando as ruins, ficando com as boas. Eu acho que é isso. O futuro é você colher tudo que você plantou.
E o nosso último depoimento de hoje é do Luiz Cláudio. Meu nome é Luiz Cláudio, tenho 29 anos, sou morador do Complexo do Alemão, cria daqui, moro na Joaquim de Queiroz, que é a principal, conhecida como Grota. Sou formado em psicologia, eu fui pai cedo. Fui pai com 17 anos. No caso, eu estava no começo da minha adolescência, digamos assim, né? Que antes era... Quando eu fui pai foi uma coisa mega pesada, que eu não sabia o que fazer. Mas aí eu me arrisquei. Fui morar com a mãe da minha filha, a gente está junto até hoje, estamos com 3 filhos. Então, no caso, eu não me arrependo de ter feito essa escolha, que tem muitos assim, jovens da minha idade, naquela época, até hoje em dia mesmo, que quando vai ser pai, não fica com a mãe da criança ou não fica com a criança. Foi uma coisa que eu não quis para minhas filhas, para meus filhos, no caso. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Não que eu não possa tentar conseguir depois, tanto é que eu fui atrás da faculdade logo em seguida, já com os 3 filhos. É lógico assim, eu não sou o melhor pai do mundo e acho que nunca vou ser. Mas eu tento fazer sempre o meu melhor. O povo daqui, a pessoa aqui é muito... Não deixa bater por nada. Pode estar o perigo que for, mas assim que acalma, já tá geral na rua, zoando, brincando, cantando. Não posso mais ficar sem teu amor, eu não vivo sem você. Tudo está bom, está contigo, nada mais me dá prazer. Vem fugir comigo, vem ser meu abrigo, que eu te dou meu coração. Eu quero te ver pra te encontrar. Futuro é o inevitável, o amanhã. Tem gente que fala que o futuro pertence a Deus, mas como eu sou ateu, pra mim o futuro pertence a mim. Eu que decido o que eu vou fazer. É a minha escolha que vai definir o futuro. Então, o futuro é a escolha. Bom, esses foram os nossos 4 depoimentos. Agora a gente vai ouvir a Djamila. E se vocês quiserem mandar perguntas aqui no chat, a gente vai abrir essa conversa no final. E quem for de fora do país, mande também suas perguntas em inglês, que a gente lê aqui para vocês. Então, Djamila, como nós podemos escurecer esse futuro? Bom, primeiro quero dizer o quanto que esses depoimentos são muito marcantes e parabenizar pela diversidade, né? Porque é fundamental que a gente olhe para esses territórios como territórios também de potência, mas múltiplos, né? De narrativas múltiplas. Então, tem o dançarino, o rapaz que é homossexual, o outro que é pai, estudou psicologia. Quanto que a gente olha muitas vezes para esses territórios e não percebe que esses indivíduos são indivíduos que estão produzindo saberes, são indivíduos que estão existindo, que estão trazendo diferentes perspectivas. Eu acho que é fundamental essas narrativas múltiplas. Então, já tinha assistido aos vídeos e eles me tocaram muito por isso. Penso que essas escolhas de vocês são riquíssimas, porque traz, de fato, o olhar que é necessário, né, para a gente olhar essas realidades. Para escurecer o futuro, primeiro passo, a gente precisa falar do nosso passado. O Brasil é um país que tem dificuldades de enfrentar o seu passado, que negou a existência de muitas opressões que atingem a nossa vida, sobretudo da população negra. Um país que foi um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, um país que foi fundamentado nessa ideia da democracia racial, que é essa ideia romântica de que no Brasil não haveria racismo.
essa ideia romântica de não conflito racial, somos todos mestiços, não dá para saber quem é negro no Brasil, mesmo tendo esses dados que o Maurício nos trouxe, né, dos jovens que são assassinados, 77% serem negros. Então é muito importante a gente olhar para esse passado, enfrentar esse passado, investigar a origem social das desigualdades, falar sobre os dispositivos legais que fundamentaram essas desigualdades. Falar que no Brasil o samba já foi criminalizado, que a capoeira já esteve presente no Código Penal. É fundamental a gente quebrar com essa ideia de supostas pontes, né, que nos unem e falar desses muros que nos separam. Lélia Gonzalez, que é uma importante intelectual negra brasileira, a gente bebe muito na fonte daquelas que vieram antes, nossos passos vêm de longe, e ela dizia que o Brasil, a cultura brasileira, era neurótica, a neurose cultural brasileira, ela chamava, porque cria-se toda essa ideia de somos todos mestiços, somos todos um povo só, o Brasil, país do samba, país do carnaval, país da feijoada, da cultura negra, mas continua tratando os sujeitos que produzem essas culturas de maneira extremamente violenta. Então, se tenta se criar, né, essa ideia de um elogio da cultura, ao passo que não reconhece a humanidade dos sujeitos que produzem essa cultura. Então, para pensar um futuro, primeiro a gente precisa enfrentar esse passado, entender o racismo como uma estrutura, que estrutura todas as relações sociais, entender que esse país deve à população negra políticas de reparação, a necessidade de políticas públicas para quebrar os ciclos de exclusão, a necessidade do reconhecimento do quanto que o legado da escravidão impacta diretamente nas nossas vidas. Um país que até hoje, né, não puniu nenhum torturador na época da ditadura militar, um país que até hoje a gente anda pelas ruas, os nomes das ruas são nomes de torturadores, de generais, as grandes estátuas são estátuas louvando genocidas, um país que destruiu todos os documentos referentes à escravidão, então não tem como a gente saber se a gente veio de Gana ou se a gente veio de Guiné-Bissau, de que parte de África nós viemos. Isso causa um problema muito grande na construção da nossa identidade enquanto um povo negro. Provavelmente um descendente de italiano sabe de onde o bisavô veio, qual cidade, qual exatamente o local. Nós, na grande maioria, não sabemos. Então, é muito importante que seja um país que fale do seu passado, inclusive que preserve essa memória, que, como já dizem, né, a história ela precisa ser lembrada para a gente não repeti-la. A gente deveria ter museus contando essas histórias, deveria ter um museu da ditadura militar contando essas histórias. O que aconteceu, por exemplo, no Carandiru, há uns anos atrás, o massacre do Carandiru, que vários homens foram assassinados dentro do complexo penitenciário do Carandiru, e hoje o complexo do Carandiru é o Parque da Juventude. Tudo bem ter um parque ali, mas se você tem o Parque da Juventude, na Zona Norte aqui de São Paulo, parece que ali não aconteceu um dos maiores massacres da história recente do Brasil. A gente deveria ter um museu ali também, do Carandiru, contando a história daqueles homens que foram brutalmente assassinados, contando a história daqueles homens que são vítimas dessa justiça, dessa política de criminalização das periferias, dessa guerra às drogas, que nada mais é do que guerra às populações negras e periféricas, se passa ali pelo Parque da Juventude e não se sabe que ali existe o Carandiru e aconteceu um massacre e que a gente não sabe, não conta a história daqueles homens, daquelas pessoas que ali estavam. Então, uma maneira de enegrecer o futuro é conhecer esse passado, trazer ele à tona, e mantê-lo presente e vivo. A gente precisa das memórias desse passado. É o primeiro passo fundamental.
Segundo passo, né, conhecendo essa história, eu penso sempre as possibilidades de futuro, que são muito importantes, sobretudo como uma mulher do candomblé que sou. O xirê, né, quando os orixás dançam em sentido anti-horário, num dado momento as mais velhas vão encontrar as mais novas, né, porque as mais novas precisam aprender com as mais velhas para entender o caminho que foi pavimentado, entender a história de luta e de resistência. Mas a mais velha também precisa da mais nova para sua continuidade. Então, como eu sou uma pessoa do candomblé, enxergar o futuro para mim não é somente pensar o candomblé não é somente uma religião, é minha visão de mundo, né? Então, é sempre esse entrelaçamento do passado com o presente e para o mais novo pensar um futuro carregando esse legado, entendendo a sua história, porque aí a gente consegue pensar futuros coletivos, sonhos possíveis, a gente consegue honrar toda uma trajetória que foi construída, de chão que foi pavimentado para que a gente estivesse aqui hoje, e disso depende a nossa continuidade. Então, os povos negros no Brasil, eles continuam, eles seguem, porque trazem, corpo também é memória, trazem na sua história essa história de luta e resistência. Também a história da dor, mas como também nos ensina Lélia Gonzalez, o nosso legado não é só um legado de dor, é um legado também de luta e resistência. Conhecer esse legado de luta e resistência é fundamental para que a gente possa construir outros futuros. E, claro, para isso precisamos de políticas públicas, para isso precisamos entender quais projetos estamos apoiando, políticos, é fundamental que a gente saiba, porque a depender do projeto que ganhe, isso vai significar mais precarização das nossas vidas, mas também é necessário, como diz Grada Quilomba, enfrentar a estrutura hegemônica, mas não só em oposição a ela, só opor. É necessário, como diz Grada Quilomba, citando Bell Hooks, fazer o novo. Penso que vocês, no Museu dos Meninos, vocês pensam esse novo. Se opõe a essa estrutura, entende o que ela significa, mas possibilita novas histórias, novas narrativas, outras possibilidades de existência. Então, indo por essa perspectiva de Grada e Bell Hooks, precisamos entender essa história, conhecer esse passado, entender como ele funciona, se opor a ele, mas propor e construir outras possibilidades. Penso que escurecer o futuro é entender essa dinâmica, de não nos fixar no lugar que nos querem, de não conformismo com essa realidade tão violenta que nos acomete, mas também criar esses espaços, como vocês criaram, olhar para os espaços que nos territórios periféricos, nos coletivos, as organizações, os movimentos, os cursinhos populares nas periferias, os projetos como as PLPs, Promotoras Legais Populares, formando lideranças mulheres nas suas comunidades para lidar com a questão da violência doméstica. Olhar, por exemplo, na década de 70, para as mulheres que lideraram os movimentos por luta por creches, as mulheres que lideram movimentos por luta por moradia. Então, são mulheres que, sim, entendem a sua realidade, a estrutura, mas estão propondo, estão lutando para construir, para escurecer esse futuro. E, por fim, penso que escurecer o futuro é a gente poder contar a nossa história. Contar a história, o ato de escrever, é o ato de tornar-se sujeito, como vai dizer a Grada Quilomba. Porque nós fomos contados a vida inteira, como diz Lélia Gonzalez, fomos falados por, fomos colocados na condição de objetos, daqueles que foram construídos como os outros. O que é esse outro? É aquele que não é branco, é aquele que não é humano, dentro dessa perspectiva colonial. Então, contar a nossa história é tornar-se sujeito, é negar
o projeto colonial, a afirmação do projeto colonial que nos silenciou historicamente. É falar a partir do nosso lugar social. É contar a nossa perspectiva, fazer como vocês estão fazendo. Esses meninos contando as suas histórias, falando a partir das suas realidades, contando quais são as suas perspectivas de futuro e de mundo, falando das suas histórias. E nós precisamos contar as nossas histórias. Esse ato de tornar-se sujeito, recusando esse lugar que nos querem de sempre ser falados por. E isso significa não só individualmente contar nossas histórias, mas romper com o epistemicídio, né, que é esse conceito cunhado pelo intelectual português Boaventura Sousa Santos e no Brasil muito estudado pela Sueli Carneiro, sobretudo na sua tese de doutorado, que é romper com esse assassinato sistemático das epistemologias negras, dos saberes negros indígenas, porque o que essa visão eurocêntrica impõe é que saber é só aquilo que é aprendido na academia. Claro que aprendido na academia é saber também, mas não só. E mesmo esse saber que é produzido na academia, ele precisa ser questionado, porque ele é um saber que legitima somente a visão do homem branco europeu. A gente chega na academia, os currículos não são currículos que apresentam ali a diversidade, a pluralidade da nossa sociedade. Precisamos sim questionar esses currículos, porque se elaboramos o mundo e pensamos o mundo, por que não temos acesso a esses saberes, a essas produções? Então, pensar lugares de fala é isso. Tem um interdito ali que já está posto, né, de vozes que não nos querem ali dentro daquele espaço. Mas pensar saber também é pensar o saber dos movimentos sociais, pensar o saber das benzedeiras, das ialorixás, é pensar o saber das nossas avós, das nossas mães, o saber que a gente aprende na luta, na capoeira, na ginga, na resistência, é o saber da cultura popular brasileira. Então, olhar para esses vários saberes que nos constituem. Claro que estudar é um direito que nos foi negado historicamente, fomos alijados desse espaço, por isso que as políticas de ações afirmativas foram tão importantes no Brasil, porque nós conseguimos diminuir aí algumas distâncias que nos foram colocadas, mas é importante que a gente chegue dentro desse espaço acadêmico e não negue esses outros saberes que nos constituem. E que, inclusive, esses saberes vão ser potência para que a gente possa conviver naquele espaço que é hostil, porque é um espaço ainda majoritariamente branco, inclusive o saber que é apresentado, numa epistemologia dominante que nos é apresentada, mas também quando a gente traz esses saberes e não nega esses saberes que nos constituem, eles nos fortalecem para que a gente possa contar outras histórias, para que a gente possa escurecer esse futuro, para que a gente possa ter orgulho de sujeitos que construíram essa história e que foram invisibilizados. E aí, para terminar mesmo, é dever nosso, da nossa geração, dos mais jovens, inclusive visibilizar aqueles e aquelas que foram invisibilizados pela história. Não que foram invisíveis, foram invisibilizados. Teve uma ação ali que os invisibilizou. Então, quando eu falo de Lélia Gonzalez, quando eu falo de Dona Antônia, minha avó que era benzedeira, quando eu falo de Luísa Bairros, de Sueli Carneiro, eu também estou falando de mim. Quando a gente fala de Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira pessoa a escrever um livro no Brasil e era uma mulher negra, quando a gente fala de Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada negra, a gente, ao visibilizar essa história, a gente está pensando outros futuros, porque a gente está fazendo justiça ancestral com aquelas que foram invisibilizadas e isso nos potencializa para um outro futuro. Quando eu falo de Laudelina de Campos, que fundou o Sindicato das Empregadas Domésticas, eu sou uma pessoa que vem dessa dinastia das empregadas domésticas, das lavadeiras, uma vez que as nossas antepassadas não tiveram escolhas, né? Então, olhar para essa realidade, fazer justiça a essas mulheres, a esses homens que foram tão importantes para que a gente estivesse aqui hoje, nos fortalece para que a gente possa escurecer com muito mais potência esses nossos futuros e, sobretudo, pensar outras possibilidades de existências que não sejam marcados por essa violência colonial que nos objetifica, que nos coloca num lugar de não humanidade, que construiu
o homem negro para aquele a ser temido como agressivo, violento. E essas construções teóricas não são meramente construções teóricas, porque isso implica diretamente na vida desses jovens negros. Porque quando esse menino negro já é visto como suspeito, ele já é visto como aquele a ser temido. E quando esse jovem ele é assassinado, o que as pessoas vão dizer? Ah, mas ele deveria ser violento. Então, discutir teorias não é meramente teorias. As teorias, elas elaboram e organizam a sociedade. Existiram teorias racistas, as teorias racistas do século XIX, as teorias biologizantes do século XIX, que, para justificar a escravidão, diziam que negros não tinham as mesmas capacidades intelectuais que brancos, que nosso cérebro era menor. Foram teorias que, inclusive, foram abraçadas por sociólogos brasileiros, como Nina Rodrigues, por exemplo, que a gente chama do racismo científico. Por isso que até hoje nós somos vistos dessa maneira, por mais que essas teorias sejam consideradas ultrapassadas, mas ainda estão presentes no imaginário social. Por isso que precisamos pensar outras histórias, outras teorias, outras epistemologias, outros saberes, porque não é só refutar essas teorias racistas, mas é possibilitar para a gente outras possibilidades de existência que não sejam marcadas por essa violência colonial. Acho que é isso, para a gente começar a conversa. Uau. Não, e acho que nossa, é muito lindo tudo que você fala, assim. A Joacine Catar teve com a gente no outro encontro, foi muito bonito, assim, ela é uma mulher incrível, né? Mas ela começou falando que ela se inspira no feminismo negro brasileiro na luta dela, e acho que isso que você fala sobre essa reparação ancestral, né? Nossa, é muito potente. E aí tem uma pergunta do Giuliano Grifo, que diz o seguinte, ele fala, apesar de você não ser a pioneira nos estudos raciais, sua pesquisa, suas obras e sua coleção Feminismos Plurais trouxeram visibilidade midiática para o tema e a importância da abordagem temática no país que tem maioria negra da população. Através de sua voz, conhecemos e fomos incentivados a buscar autores como Bell Hooks, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Kabengele Munanga e outros. Quando você deu início à sua pesquisa, você tinha dimensão desse alcance? Antes de responder, eu gostaria de saudar a Joacine. Eu estive com ela remotamente, né? Mas no sábado passado foi o Dia da Mulher Africana e um programa de Moçambique, da RTP, convidou a mim, Joacine, Luísa Muniz e Graça Sanches, que são mulheres, uma angolana, outra moçambicana, enfim, para conversar, e foi incrível ver Joacine falando sobre o Brasil e falando o quanto que o feminismo negro brasileiro impacta. É uma mulher incrível, eu nutro profunda admiração. Sobre a pergunta, Juliano, sim, não sou pioneira, nem teria como, né? Só tenho 40 anos. Eu venho aí bebendo muitas fontes já há muito tempo. Sou filha de militante, então isso também me contribuiu muito para a minha trajetória. Desde cedo eu tenho essa consciência. Meu pai e minha mãe, já falecidos, foram pessoas fundamentais para a minha construção. Eu não imaginava esse alcance, não, mas eu fiz essa coleção, ela começou em 2017, muito por conta da dificuldade que eu tive durante a graduação em filosofia. Eu sou graduada e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, primeira pessoa da família a ter acesso à universidade. E foi muito duro chegar num campus em que eu era a única aluna negra da sala e todo o conteúdo apresentado para mim eram de homens brancos europeus. E quando eu questionava isso, porque eu já vinha de uma trajetória como ativista, eu trabalhei na Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, que é a cidade onde eu nasci. Eu fui voluntária durante muitos anos de um cursinho popular em Santos também, fui professora e coordenadora desse cursinho popular.
Então, eu já tinha todo um caminho como ativista. Então, quando eu chego na universidade, foi aquele choque. E ninguém me apresentou Angela Davis. Eu estudei filosofia. Por que não era me apresentada Angela Davis, se ela é doutora em filosofia? Ou não me era apresentado tanto Frantz Fanon e tantos outros autores. Então, foi muito duro. Foram processos de muita hostilidade, de muito choro, de repensar muitas vezes, de pensar em desistir. Mas o que me salvou dentro daquele espaço foi a gente se organizar. Por isso que eu sempre acredito na coletividade. A gente fez um coletivo dentro da universidade, um núcleo de estudos interdisciplinar em raça, gênero e sexualidade. E a gente estudava, a gente se encontrava de 15 em 15 dias para estudar textos. E a gente começou a organizar eventos dentro da universidade. A gente começou a fazer palestras, seminários, semanas acadêmicas. A gente brincava que era tudo que a universidade não queria. As pretas, as gays, as travas. A gente se juntou tudo e fazia, e causava dentro da universidade. Incomodava ali. Incomodava muito, convidava pessoas de fora da universidade para dar palestra. E como era uma cidade pública, a gente tinha o direito de ocupar. E foi isso que fez com que eu sobrevivesse, esse esforço coletivo. Então, quando eu defendo minha dissertação em 2015, meu mestrado, eu já escrevia na Carta Capital, já tinha estava começando a ter uma certa visibilidade. Em 2017, eu pensei, bom, acho que agora, como é que eu uso essa visibilidade para uma construção coletiva? E aí foi quando eu pensei a coleção, porque eu senti que naquele momento eu teria força para fazer. Porque é importante dizer que a gente é um projeto independente, a gente não tem apoio institucional nenhum, a gente faz tudo muito na raça, a gente apanha bastante, porque tem um incômodo aí dessa supremacia branca com esses saberes negros, mas eu não imaginava esse alcance todo. Acho que só Yansan mesmo na minha vida para fazer ventar dessa maneira. E honrando as mais velhas, o selo chama Sueli Carneiro, toda a coleção faz parte do selo. Pelo selo, a gente publicou também a Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida, a dissertação de mestrado da Carla Cotirelli, e vamos publicar agora um livro chamado Mulheres Quilombolas, que foi escrito por 18 mulheres, 17 delas quilombolas, só uma que não, de quilombos das 5 regiões do país, todas elas mulheres negras, chama Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas. E a coleção ela já sai com preço acessível, a linguagem acessível, porque a gente queria que o nosso povo tivesse acesso a essa produção, um país em que os livros são caros, que o mercado editorial é duríssimo. Então, não imaginava, mas fico feliz de ver que os livros chegaram em tantos lugares. Ano passado eu fiz muitos eventos em periferias, de chegar em Belém, nossos livros estarem sendo estudados numa escola pública da periferia de Belém, de chegar no interior do Rio Grande do Norte, em Apodi, e os jovens do Instituto Federal lendo os livros. Era isso que a gente queria. Então, eu fico muito feliz porque, com a coleção, eu honro meus contemporâneos e, com o selo, eu honro minhas mais velhas. Incrível. Isso é muito louco ouvir você, né, falar isso. Assim, é louco, mas a gente sabe disso, né? Eu faço dança, estudo dança na Federal aqui do Rio e é muito louco, assim. É um curso que tem muitos alunos negros, muitos. É incrível, isso é muito bonito de ver. Mas é uma luta constante, né? Porque toda a estrutura não é. Toda a estrutura é branca. Eu estudei em uma escola pública de teatro, Escola de Teatro Martins Pena, a escola mais antiga, escola pública de teatro do Brasil. E eu, na minha época, ouvi, assim, desse tamanho, falar sobre o TEM, o Teatro Experimental do Negro, numa escola pública de teatro, assim, onde a maioria dos alunos que cursam ali são negros periféricos, e a gente não ouvia falar do tamanho e no peso que a gente precisa ouvir falar desses pensamentos e dessas produções, né? Tem uma outra pergunta. A gente se sente fora do lugar, né? Muito doloroso, né? É sempre um incômodo, né? E aí
citando mais uma vez a Joacine, na semana passada ela falou uma coisa que abriu uma nova janela para mim, que ela falou: eu agora entendi que eu devo compartilhar o meu incômodo. Então, se é incômodo para mim, que seja incômodo para todos, né? Então, eu falei, realmente, a gente precisa entrar sempre de licença, e se é para ser desconfortável, que seja para todos, né? Não é só para a gente, não pode ser mais só nosso, né, esse desconforto. Tem uma pergunta da Nathalie Duó, que ela diz: como faz para uma pessoa que sempre foi chamada de parda e sempre se chamou de parda, porque assim lhe foi ensinado, sair desse lugar do meio do caminho, sem achar que está roubando o lugar de quem sempre esteve completamente no lugar de negro? Uhum. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque por conta da negação do racismo, da democracia racial, dessa ideia de que somos todos mestiços, isso nos afastou da construção de uma identidade negra. Então, muitas pessoas negras no Brasil cresceram sem saber que eram negras, ou não se vendo como negras. Então, se criava uma série de denominações, né? Mulato, cafuzo, moreninho. Isso dificultou muito a nossa construção como povo negro. Nesse sentido, os movimentos negros foram fundamentais no Brasil para essa maior consciência. Se hoje no Brasil a maioria da população se declara negra, é por conta desse trabalho de entender que é negro, de conhecer as suas origens, de romper com essas desinformações que nos afastaram desse debate. Eu não gosto do termo pardo, né? Eu uso negros claros, né? Porque é importante a gente entender que, como negros, nós somos múltiplos também. A diversidade não é um monopólio da branquitude, né? Então, essa questão de nos ver como homogêneo é uma invenção colonial, inclusive, né? Negro é uma invenção colonial, porque antes, em África, nós éramos Swahili, Kemet, nós éramos Zulu, Bantus. No processo de... Não era uma questão falar negro, nós eram etnias, eram povos. No processo de escravização, vira o negro. Então, são povos, culturas diferentes, línguas diferentes, que eles nos homogeneizam, nos retiram a humanidade e nos colocam como se nós fôssemos uma coisa só. Sendo que a África é um continente com 55 países, culturas diferentes, línguas diferentes. Então, é muito importante a gente, que eu sou a chata da investigação das origens sociais desiguais. Quando a gente investiga, a gente vê o quanto que foi violento esse processo. E aí, no Brasil, eles criam toda essa questão homogênea e nos negam, inclusive, o direito de saber de onde a gente veio, porque os documentos foram destruídos, e criam essa ideia romântica. Então, de fato, muitos foram se descobrir negros muito mais tarde. Agora, o termo pardo, por mais que a gente não goste dele, mas segundo o IBGE, o que são negros? A soma de pretos e pardos. Pretos são os negros retintos, de pele escura. Pardos seriam os negros de pele mais clara, mas são negros. Mesmo a gente não gostando desse termo, segundo o IBGE, são negros. Então, eu diria, você é uma pessoa negra, né? Você é uma afro-brasileira, uma pessoa negra, e que foi te negado, inclusive, conhecer sobre a sua história, né? E a partir do momento que você conhece a sua história, é muito importante que você valorize isso. Claro, entendendo que temos experiências distintas. Não podemos negar as experiências que são diferentes. Eu, como uma mulher preta, eu tenho experiências distintas de você, pessoalmente falando. Sociedade no Brasil, o Brasil é uma sociedade que vai mais pelo fenótipo. Então, quanto mais escuro você é, mais você vai ser olhado com certa desconfiança. Mas negros claros são discriminados. Se a gente olhar a realidade socioeconômica, é muito similar da dos pretos. Se a gente olhar os presídios, estão lotados de homens negros claros, são discriminados e são oprimidos. O que existem são algumas diferenças numa sociedade como a brasileira e que nós não podemos negar. E está tudo bem, porque nós somos múltiplos. Então, isso significa que nós experienciamos negritude estruturalmente muito similar, porque estruturalmente vamos estar praticamente nos mesmos lugares, porém, nas nossas relações pessoais,
a gente vivencia a negritude de maneira diferente, não tem problema nenhum. Então, é a lógica do E, da encruzilhada, né? A lógica colonial é muito a lógica do ou. Ou é isso, ou é aquilo. Para eu existir, eu tenho que destruir o outro. A gente é a lógica do E. A encruzilhada é o E. Eu tenho o negro claro e o negro escuro. Eu sou mulher e negra. O outro é negro e gay. Então, ele vai ter uma realidade, ele vai vivenciar a negritude dele, a masculinidade, por uma outra perspectiva. Nós, mulheres, vamos vivenciar a negritude pelo gênero. Ser mulher negra, a gente vivencia a questão dessas violências de uma outra maneira. Somos discriminadas porque somos mulheres e porque somos negras. E aí, negras claras vão vivenciar da maneira dela. Eu vou vivenciar de outra maneira. Então, nisso a gente contempla todas essas realidades. A gente não precisa excluí-las. Reproduzir essas lógicas coloniais. Acho que é importante a gente pensar por essa lógica do E, dessa lógica que agrega, entendendo a nossa diversidade, entendendo que as nossas experiências são diferentes, mas somos povo negro. Isso é muito importante mesmo, né? Por exemplo, foi uma questão muito... Bom, essa é uma questão que me toca muito, porque eu sou uma pessoa negra de pele clara, e sempre foi muito difícil durante um tempo entender que lugar era esse, assim, né? E tendo nascido em uma favela, a gente é isso, né? É homogeneizado sempre, né? Sempre. E aí nesse projeto, na construção do Museu dos Meninos, assim, sempre foi um dos pilares, assim, que eu falava, bom, isso eu não posso repetir de forma alguma, e eu preciso afirmar que aqui a gente é diverso, sabe? A gente tem diversidade de experiências. Então é isso, a gente tem tem o Cláudio, que fala sobre a paternidade, você tem o Gabriel, que fala sobre a questão de ser gay no morro. Aí você tem os meninos que falam sobre educação, tem um homem trans que também vai olhar, e nem vai falar necessariamente sobre ser homem trans, mas ele vai olhar o mundo a partir dessas experiências, né? A partir disso, é muito, de fato, importante a gente afirmar, né? essa diversidade, né? Somos múltiplos, somos complexos pra caramba, né? É isso. Tem uma última pergunta aqui, que é da Verônica Prati, que diz: Djamila, há candidaturas de mulheres negras que são competitivas e com enorme potencial de vitória para as próximas eleições. Você pretende se engajar em alguma ou algumas a fim de potencializar ainda mais essa representatividade? Eu sempre faço campanhas para candidaturas negras, sempre me envolvo, eu sempre me posiciono. Na última eleição, eu fiz campanha para um candidato a deputado aqui de São Paulo, que é um homem negro da periferia, e esse ano estou engajada na candidatura à vereança de uma mulher negra, porque acho que é fundamental que a gente faça essa disputa dentro desses espaços institucionais. Muitas candidaturas, como por exemplo da Áurea Carolina, de Belo Horizonte, quando ela ganha para vereadora, foi a vereadora mais votada de BH, hoje ela é deputada. Se deu em torno da construção dessa candidatura por mulheres negras. Organizações de mulheres negras, de movimentos de mulheres negras se reuniram em torno daquela candidatura. Assim como várias outras que a gente pode acompanhar. Porque ainda essas mulheres enfrentam muitas dificuldades mesmo dentro dos partidos. Então, a gente tem, por exemplo, cotas para mulheres. Todos os partidos precisam ter uma cota de 30% de mulheres candidatas. Porém, tem várias implicações nisso. Essas cotas não têm a perspectiva de raça. Então, geralmente, se colocam mulheres brancas para cumprir essa cota. Colocam mulheres para cumprir a cota, só para cumprir a lei, mas se não apoiam aquelas candidaturas, não potencializam aquelas candidaturas, as chances de elas serem eleitas são muito poucas. Tem a questão do fundo partidário também,
candidatos brancos ganham até 12 vezes mais do dinheiro do fundo partidário do que candidatos negros, né? Que esse fundo partidário é um dinheiro que vem por parte de parte dessa dotação orçamentária vem da questão pública, outras de doações. E aí você teve, por exemplo, no passado, uma candidata branca de um partido, que eu não vou citar o nome, mas que recebeu 100 mil reais para fazer sua candidatura, e a candidata negra 5 mil. Então, veja, sem a questão econômica, como é que a gente faz uma campanha sem dinheiro? Praticamente impossível. Então, a gente também tem que questionar dentro dos partidos. Eu vejo essas mulheres fazendo essa discussão também ali dentro, porque querem que as suas candidaturas tenham chances reais. Porém, enquanto essas mudanças ainda não vêm, é importante que nós, enquanto ativistas, também possamos potencializar candidaturas de mulheres negras, não porque são mulheres negras, mas porque são mulheres negras comprometidas com as pautas que representam o nosso povo. Isso é muito importante da gente ter isso em mente. Não basta ser mulher, não basta ser negro. Essas pessoas estão comprometidas com essas pautas, e é muito importante que a gente tenha isso em mente. Eu vou me engajar como sempre me engajo, faço campanha mesmo, porque é isso que eu acredito. Vou fazer campanha também para algumas pessoas no majoritário, estou ainda conversando, enfim, mas eu acho que é importante que nós estejamos dentro desses espaços, porque das 513 cadeiras do Congresso, somente 13 são ocupadas por mulheres negras, de 513. 13 somente. É muito pouco. A gente tem, por conta de todas essas barreiras estruturais e históricas que a gente acaba não conseguindo acessar, mas agora acho que é o momento da gente se juntar em torno de candidaturas de mulheres e homens negros que nos representem, porque eles lá serão vozes nossas dentro desses espaços. Claro que não vão fazer milagre, a estrutura ainda é desse jeito, mas a gente tem essa representação, sobretudo no momento político que a gente vive. Então, vou me engajar, só ficar ligada nas minhas redes, vocês verem quem que eu vou apoiar. Jamila, a gente pode fazer mais 2 perguntas? Tem 2 Sim. perguntas interessantes que chegaram aqui. Uma é do João Paulo, de Fortaleza. Ele diz assim: como estão os diálogos dos movimentos negros com o movimento das pessoas com deficiência? Sou um artista negro e pessoa com deficiência e percebo que algumas dissidências, como a da mulher negra com deficiência física, é atravessada de exclusão por acumular tabus que a sociedade impõe sobre elas. Ao mesmo tempo, são pouco lembradas nos discursos das minorias. Perfeito, é uma pergunta muito importante, porque, de fato, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade por não dialogar com as pessoas com deficiência como deveríamos, né? Porque povo negro é povo negro diverso, né? Então, a gente está falando de travesti negro, a gente está falando de homem negro gay, a gente está falando de pessoas negras com deficiência. E uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a me aproximar mais da discussão e assumindo de novo a responsabilidade, porque acho que a gente precisa, não é porque somos ativistas que sabemos tudo e estamos sem, não, a gente tem que assumir as nossas falhas em relação a certos debates. Justamente por isso que na coleção Femininos Plurais está previsto um livro sobre esse tema de pessoas negras com deficiência para o ano que vem, para 2021, porque quando fui cobrada dessa responsabilidade foi tipo, mesmo, falhamos, né? E de fato, imaginar o quão complexo e mais invisível invisibilizar ainda determinadas realidades. Então, os livros da coleção, por exemplo, agora a gente está trabalhando para deixar todos em braille, a gente está com esse projeto. Nos nossos eventos sem públicos da coleção, absolutamente todos têm tradução de Libras. Nos festivais que eu fiz na minha página no Instagram, a gente fez tradução com o pessoal do Diversi Libras. Todos os vídeos do canal da Femininos Plurais, que tem todos os debates com os autores, todos eles têm tradução em Libras, todos os vídeos do nosso YouTube, porque, de fato, se nós estamos pensando um projeto de sociedade, pensando um projeto para o povo negro,
e a importância de escurecer esse projeto, necessariamente precisamos pensar a questão das pessoas com deficiência. Então, dentro desse espaço que hoje que foi construído, que nós construímos, o que podemos fazer? Então, a gente, para o próximo ano, vai ter um livro sobre, e estamos tornando cada vez mais as nossas produções acessíveis e aproximando esse diálogo, porque pessoas com deficiência também são várias. A gente está falando de surdos, a gente está falando de pessoas cadeirantes, a gente está falando de uma série de questões e que, de fato, precisamos elucidar e dialogar, porque é fundamental. Olha, tem uma última pergunta. Gente, a gente tem várias perguntas aqui, mas infelizmente a gente não vai conseguir ler todas e tudo mais. Depois a gente passa o chat para a Djamila e aí a gente entende como que a gente pode continuar a nossa conversa. E eu vou ler aqui essa nossa última pergunta e eu fico muito honrado que é de uma mulher muito importante chamada Vilma Mello, uma atriz de teatro carioca. Uma honra que você está aqui, Vilma. Fiquei até nervoso, mais nervoso ainda. Ela pergunta sobre o uso da palavra negra ou preta. Existe alguma distinção no uso? Eu até falei isso hoje em aula. Eu dou aula, né? Estou dando aula na turma de jornalismo aqui de uma faculdade em São Paulo e eu até brinquei, né? Porque surgiu no Big Brother essa fala e aí as pessoas ficaram na dúvida mesmo, né? E sim, tem várias respostas para essa pergunta. No Brasil, faz todo sentido a gente usar a palavra negro com a construção política mesmo, de afirmação de identidade, como eu disse, num país que negou e nos afastou dessa construção de identidade. Negro é a soma para o IBGE de pardos e pretos. Então, seriam os negros claros e os negros retintos. Eu sou uma mulher preta. Pretos são negros, mas nem todos os negros claros são pretos. Essa que é a diferenciação. Por exemplo, uma pessoa do tom da Lupita Nyong'o é uma pessoa preta no Brasil, né? Porque é uma pessoa retinta. Uma pessoa negra mais clara, não necessariamente ela é preta, mas ela é negra. O negro, ele engloba todos nós, negros de pele escura e negros de pele clara. Por isso que utilizamos a palavra negro. E porque precisávamos construir essa identidade negra num país que nos negou isso. Então, usar a palavra negro é a palavra correta, inclusive que é a palavra que, durante muitos anos, o movimento negro lutou para que nós entendêssemos o significado político disso, né? Para que nós nos entendêssemos como povo negro. E é por isso que somos maioria no Brasil hoje. Então, no Brasil, faz sentido usar a palavra negro. Agora, você vai ter autoras, como a Grada Quilomba, por exemplo, que vai ser crítica ao uso da palavra negro, assim como movimentos, os afrodoites, que são os afro-alemães, que não usam a palavra negro. Quando eu estive lá, me questionaram como é que vocês usam essa palavra. Porque, de fato, negro é uma invenção colonial. Foi um termo criado para nos marcar, para nos diferenciar, para nos discriminar dentro desse projeto colonial. Então, eles refutam a ideia de usar um termo que é uma invenção colonial. Então, eles usam o termo afro. Grada Quilomba vai defender o uso do afro. Afro-alemã, afro-portuguesa, afro-brasileira, assim como outros. Mas nós, no nosso país, eu sempre, quando estou com a Grada, a gente sempre bate nessa questão, eu falo, mas no Brasil é outro contexto, no Brasil faz sentido a ressignificação do termo. Então, no Brasil, a gente usa. Então, se estamos no Brasil, não há problema nenhum em utilizar, muito por conta dos movimentos negros, dos que nos antecederam, que fizeram essa luta para a nossa construção. O nosso país não foi como os Estados Unidos, que você teve uma segregação legal. Negros para cá, brancos para lá, e que os negros sabiam que tinha um problema ali, porque era institucionalizado em leis. No Brasil, essa ideia romântica criou uma confusão em todo mundo. Então, outro contexto. Então, no Brasil, não há problema em utilizar. Claro, eu respeito o debate que existe entre as outras pessoas afro de outros países, respeito a discussão que é feita nos outros contextos e entendo elas, concordo, inclusive, com elas, mas isso não quer dizer que eu não vá entender a discussão que é feita no contexto brasileiro, que é um contexto muito sui generis, né, desse
racismo brasileira e que ainda nesse nosso contexto utilizar a palavra negro é uma conquista política. Eu fico pensando nesse poder que a gente também nessa ação de tensionar a língua e a linguagem, né? E disso de ressignificar ela, deixar não normalizar algumas construções racistas e homofóbicas e misóginas que estão em todos os lugares, inclusive na língua, né? Perfeito. Sim, a linguagem, ela não é só um amontoado de palavras, né? Ela é carregada de significados. E se uma sociedade racista, machista, homofóbica, LGBTfóbica, ela carrega esses valores, né? O que é falar a palavra mulher? Pode, no dicionário vai estar lá, designa é aquela do sexo feminino. Mas quando você diz para um homem, para um menino, nossa, você joga igual uma mulherzinha. O que a gente está querendo dizer? Usando a palavra mulher para ofender. Significa que nossa sociedade ela é machista, ela carrega valores em relação à palavra mulher que é para inferiorizá-la. Não é somente uma palavra, ela carrega significados. O que é xingar um menino de gay? Né? Gay é uma orientação sexual, são homens que se relacionam afetivo e sexualmente com outros homens. Por que seria uma palavra ofensiva? Mas quando a gente olha para um menino e fala, seu gay, por que a gente carrega valor? Por que essa palavra está carregada de valores e significações negativas? Porque a sociedade é homofóbica. Então, não é meramente, né, palavras, elas carregam significados. Quando a gente fala seu negro, não sei o quê. Por que a gente põe o negro antes com uma maneira de aprofundar ainda a ofensa? Porque a sociedade é racista e ao negro é conferida uma série de qualidades negativas. Né? Então, ressignificar, entender isso e ressignificar também é muito potente. Nossa, incrível. Jamila, muito obrigado pelo encontro e pelas palavras e pelo olhar, ouvido atento. É uma honra, foi uma honra, está sendo uma honra para todos nós aqui do Museu dos Meninos estar aqui junto contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício, agradeço a todos e todas as pessoas presentes e mais uma vez parabenizar por esse trabalho tão potente, tão importante de tornar-se sujeito. Então, eu fico muito feliz de ter participado. Eu que fico extremamente feliz com a sua presença. E essa foi a nossa visita guiada de hoje. Nós do Museu dos Meninos e a Fundação Prince Claus Fund estamos muito interessados em continuar essas trocas. Então, escrevam para a gente, sigam a gente no Instagram, @o Museu dos Meninos e @Prince Claus Fund. A gente vai mandar aqui no chat tudo assim escrito. Aos sábados eu faço uma ação das arqueologias do futuro, às 4 horas, aqui no Zoom também. O link nesse mesmo esquema, a gente libera 15 minutos antes nas redes nossas e do @Pandêmica Coletivo. Isso está tudo aqui no chat, tá bom? E na semana que vem a gente tem os antropólogos e ativistas Jéssica de Abreu e Mitchell Esaias, meus parceiros e cofundadores do The Black Archives em Amsterdã, para mais uma expedição a essa nossa Arqueologias do Futuro. Muito obrigado, Jamila, de novo. Muito obrigado, Jonatas. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Até sábado. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.